Pronto, mais uma vez, bom dia a todos. A partir de agora, a aula está sendo gravada e ficará disponível para a turma da manhã. Primeiro A, B, C e D, certo? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai, como sempre, fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula de ontem. E aí a gente já dá seguimento ao conteúdo da aula de hoje. A gente já dá continuidade, tá certo? A aula de ontem e todas as demais aulas que nós demos online, ela já está disponível no Google Classroom. Vocês podem acessar lá, ou os colegas de vocês, né? Eventualmente algum de vocês que possa ter perdido a aula, ou algumas das aulas, né, que vocês podem ter perdido, ou alguns colegas de vocês que podem não ter, de repente, assistido aula nenhuma. Todas as aulas estão lá gravadas, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aí para a gente já começar. Então, a tela deve estar aparecendo para vocês nesse exato instante. Todo mundo está vendo aí a tela agora? Pronto, então vamos lá. Na aula de ontem, a gente falou aí sobre a questão do DNA, né? A gente falou sobre a questão do DNA. Tivemos aí alguém fazendo uma pergunta, não lembro exatamente quem. Professor, isso é o RNA. Aí a gente viu rapidamente a diferença entre DNA e RNA, né? Vimos que o DNA é formado por duas fitas, né? Uma vem do pai, a outra vem da mãe. No caso dos seres que a reprodução possuem pai e mãe, né? E vem do mesmo ser quando é um tipo de reprodução que não depende de dois indivíduos, né? Então, o caso da reprodução das bactérias, de algumas plantas e por aí vai. A gente falou da hereditariedade, né? Que é justamente como o pai ou os pais, no caso de reprodução sexuada, né? Cruzada, como eles transferem parte do DNA para os filhos, então automaticamente as características, não todas, né, mas algumas dessas características são repassadas para os seus filhos, né, sejam características da fisionomia, da aparência, ou sejam características do interior, ou seja, o tipo sanguíneo, a tendência a desenvolver uma doença ou ser resistente a outra, principalmente a reprodução cruzada, você vai gerando indivíduos com características ligeiramente diferentes de seus pais. E aí os netos vão ter características mais diferentes ainda dos seus avós, e assim sucessivamente. E aí a gente vai produzindo variabilidade genética. O que significa isso? Seres que entre si possuem uma significativa diferença. A partir dessa diferença vai atuar um fator biológico, né? Que é a seleção natural. Então, os indivíduos, como esses indivíduos agora são bastante diferentes uns dos outros, alguns estarão melhores adaptados àquele ambiente em que eles nasceram e outros menos. E aí a seleção natural vai permitir que apenas os mais adaptados sobrevivam naquele ambiente e continuem se reproduzindo, ou seja, levando o seu DNA adiante. É justamente por isso, a gente falou justamente isso, né, que em locais onde a grama é verdinha, é mais comum, muito mais comum, da gente encontrar gafanhotos verdes. Não é porque o gafanhoto come, de repente até alguém podia pensar isso, né? Talvez até um dia, grandes cientistas talvez até tenham pensado que tem muita grama ali, porque eles comem muita grama. Aliás, têm muito gafanhoto verde, porque eles comem muita grama verde, e eles ficam verdes. Talvez alguém tenha pensado isso, né? Mas não é esse o caminho. A cor do gafanhoto, ela não é produzida, não é provocada pela grama que ele come, né? Na verdade, a coloração dele, ela pode variar. Agora, o que vai sobreviver é aquele que tiver a coloração mais próxima da grama, justamente porque vai se disfarçar melhor. Então, não é a grama que está causando a coloração do gafanhoto, mas é a cor do gafanhoto que permite que ele continue existindo ali. É essa variabilidade genética que vai produzindo seres com características cada vez mais diferentes e que permitiu a evolução da espécie humana, desde o seu ancestral comum aos macacos. Não é que o ser humano era um macaco antes, né? Mas desse ancestral aqui, desse primeiro ancestral,
você forma vários seres diferentes, alguns com características iguais a eles, outros com características de se tornarem, de ficarem mais em pé, outros com características de ficarem mais deitados, né? E aí são várias características que são construídas. Esse outro vai gerar novos filhotes também com várias características, algumas mais próximas dos humanos, outras mais próximas dos macacos, e aí você tem uma ramificação. Você vai separando para vários lados. Conforme o tempo vai passando e novas modificações vão ocorrendo, né, por causa dessa variabilidade genética, a gente pode chegar aí até o homem atual. A gente até comentou na aula passada sobre a questão dos pelos, né? E até 150, 200 anos atrás era muito mais comum os homens serem mais peludos, né? E uma das possíveis causas era justamente a questão da utilidade dos pelos, né? Seja para proteger do frio, seja para proteger do sol. Então, conforme essa necessidade vai desaparecendo, você vai vendo de forma muito mais comum as pessoas que não têm pelos, né? Acho que tem pelos que continuam existindo, mas você vai vendo ficando cada vez mais comum. Seja barba, pelo nos braços, nas pernas, enfim. Então, com isso, a gente encerrou a aula de ontem, né? Então, a gente vai hoje para a aula 7 e a gente vai entender um pouco sobre a relação entre os organismos vivos, né? Então, o título da aula de hoje é Níveis de Organização Biológica. Níveis de organização biológica, tá? Vou pegar aqui uma imagem que vai ajudar a gente, vai nortear a gente ao longo do nosso estudo, tá? Essa imagem, ela sintetiza o capítulo 1.4 do livro de vocês, tá? Então, ela vai ajudar a gente a ilustrar bastante. A gente praticamente não vai escrever, a gente praticamente vai só discutir essa imagem, tá? Aí, mais detalhes sobre cada um desses tópicos é só abrir o livro. Eu não sei dizer a página exata, porque a versão do livro que eu estou aqui é um pouco diferente da de vocês, mas eu sei que isso está no livro, ali no capítulo 1 de vocês, tá? Mais ou menos na metade do capítulo 1. Então, o que a gente precisa ter como ciência, né? Como conhecimento, para a gente poder entender como é que funciona a vida. A gente tem dois tipos de coisas que existem na Terra. A gente chegou a falar, aliás, no universo, né? A gente chegou a falar até, acho que na aula, não sei se na aula de ontem ou na aula de antes de ontem, não lembro exatamente. Mas a gente chegou até a falar, olha, existem dois tipos de coisas na Terra, né? A matéria e a energia, né? Então, a matéria, tudo aquilo que tem massa, né? Pode ser uma massa pequena, pode ser uma massa grande, mas que tem massa. O Esdras até me perguntou sobre os raios, né? Ele disse, olha, o fenômeno em si dos raios, ele é provocado por elétrons. Elétrons têm massa. Elétrons é matéria. Agora, essa movimentação dos elétrons, ela tem características de liberação de energia. Então, a energia sai por esse fenômeno, ele sai na forma de luz. É por isso que a gente enxerga os raios, né? Então, a gente precisa ter muito claro isso na nossa cabeça. Existem duas categorias de coisas, digamos assim, existentes na natureza. Uma delas é matéria e a outra delas é energia. Como é que eu classifico se algo é matéria ou não? Se tiver massa, tá? Pode ser que essa massa seja muito pequena, Aquiles, e a balança que eu use não detecte, dê a impressão que não tem massa? Pode acontecer isso. Como que eu faço para saber? Eu preciso de uma balança um pouco mais precisa que meça massas menores. Talvez um dia a gente descubra que tudo tem massa, Aquiles. Talvez um dia a gente descubra que tudo tem massa. Eu não descarto de maneira alguma essa possibilidade. Mas as coisas denominadas energia, até então, luz, calor, né, a eletricidade, até então não possuem massa, pelo menos massa detectável, tá? E aí o que acontece? Toda a matéria ela é formada por átomos. Então, tudo que existe ao redor de vocês, então pense aí, né? Vocês são feitos de átomos, a água que vocês bebem, a cadeira ou o sofá que vocês estão sentados, o chão que vocês pisam, o ar que vocês respiram, a roupa que vocês vestem, tudo ao redor de vocês possuem átomos. A única coisa que não possuem átomos são
as fontes de energia. Então, a luz que sai da lâmpada não tem átomos. Agora, a lâmpada e o que provoca a existência dessa luz é feita de átomos, mas a luz em si não tem átomos. Quando você coloca a mão próximo à chama do fogão, você sente um calor saindo dali, né? Esse calor também é energia. O calor em si não é feito de átomos, né? Mas você sente, você recebe ele da chama até as suas mãos a partir de átomos do ar, tá? Então, os átomos, eles não são energia propriamente dito, mas eles contêm energia, eles guardam energia e eles transferem essa energia para a gente. Tudo que está ao nosso redor é feito de átomos. Esses átomos, que não sei se foi Esdras que chegou a comentar sobre isso, mas esses átomos podem ser de variados tipos, né? Deixa eu pegar aqui uma tabela periódica para vocês. Vou colocar aqui a imagem da tabela periódica. Essa daqui que está mais limpa. Então, vejamos. Pronto. Deixa eu ampliar ela aqui para ficar mais fácil de todos vermos ela, tá? Então, o que é a tabela periódica aqui? A tabela periódica é a espécie de alfabeto, né? Então, enquanto o alfabeto reúne todas as letras possíveis que a gente pode usar para construir as palavras, a tabela periódica reúne todos os diferentes tipos de átomos que a gente pode utilizar para formar os materiais. Então, como dá para ver aí, aí está apresentado um total de 118 elementos químicos, tá? A boa parte não, mas uma parte significativa deles, principalmente essa última fileira aqui, ó, ela é feita com átomos que não existem na natureza, mas que foram sintetizados, criados em um laboratório. Elementos químicos, ou seja, 118 tipos de átomos possíveis são os que existem na natureza, tá? A maior parte dos materiais que existem ao nosso redor é formado aí por 7, talvez 8 desses elementos, tá? Então, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre, o hidrogênio, tá? Esses são os principais elementos. Quase tudo que está ao nosso redor é feito por esses elementos, principalmente carbono e hidrogênio, tá? Então, o que acontece? A semelhança das palavras, que você combina as letras para formar palavras diferentes, assim também são os materiais que estão ao nosso redor. Como é que eu faço um determinado material? Eu combino elementos químicos, né? E de acordo com a quantidade que eu uso de cada um desses elementos e quais são esses elementos que eu estou utilizando para combinar, então eu vou formando materiais diferentes. Essa combinação de átomos é o que a gente vai chamar de moléculas, propriamente dito, tá? Então, por exemplo, a água é uma molécula. Todo mundo aí lembra da fórmula da água? H2O. Isso. Giovanni, tudo bem aí, sem problema, acontece aí, tá? A tabela periódica, Esdras, você viu de química, né? No livro de química, provavelmente. Agora, se você está falando aquela questão da massa e energia, aí certamente você viu isso na aula de física, tá? Pronto, então H2O é a fórmula da água, né? O que significa H2O? Significa que para produzir a água eu preciso de 2 átomos de hidrogênio, olha ele aqui, e um átomo de oxigênio, né? Se eu vou falar do ar que eu respiro, o ar que eu respiro é feito por várias moléculas. Uma delas é o gás oxigênio. O gás oxigênio é feito por 2 átomos de oxigênio, O2. Mas além do gás oxigênio, no ar também tem gás nitrogênio, né? Então, qual é a fórmula do gás nitrogênio? N2. Então, são 2 átomos de nitrogênio.
Ah, mas além desses gases, Aquiles, eu sei que no ar tem também o gás carbônico. Qual é a fórmula do gás carbônico? É um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, né? O que a gente chama de CO2. Tem outros gases? Tem, Aquiles, mas esses são os gases mais importantes. Então, veja, quando eu pego esses átomos e vou unindo eles, eu vou formar moléculas, tá? Então, eu, por exemplo, estou aqui com a minha água, vou beber ela daqui a pouco. A minha água só tem água? Não. Lembra o nome do produto que a gente bebe? A gente não toma água normal, né? A gente não toma qualquer água. Tem um nome para a água que a gente bebe, né? Alguém lembra o nome aí? Água mineral oxigenada. Isso. Não, oxigenada não. A gente toma água mineral. Água oxigenada vende no salão de cabeleireiro, por exemplo, em salão de beleza, e a gente não usa para beber. Alguém aí já viu alguém tomar água oxigenada? Beber, me dá 1 litro de água oxigenada aí que eu vou beber hoje, matar minha sede. Isso não existe, né? A gente toma água mineral, tá? A água oxigenada, ela tem propriedades para esterilizar uma ferida, ela é utilizada muito para descolorir os pelos, né? Então, os pelos da pele, é muito comum algumas mulheres utilizarem, né? Então, tem muitos pelos nos braços, pelos nas pernas, e aí elas querem deixar eles com uma coloração semelhante ao loiro, vai lá e coloca essa água oxigenada. Ah, eu quero pintar o cabelo de vermelho, mas se eu botar tinta vermelha sobre o meu cabelo que é preto, não vai ficar vermelho. Então, o que ela faz? Usa a água oxigenada para tirar essa coloração preta do cabelo, deixar o cabelo mais loiro, puxado para o branco, né? E aí, sim, colocar a tinta por cima que vai assumir essa coloração. Então, para isso se usa a água oxigenada. Para beber, jamais, sem condições. Então, o que a gente bebe é água mineral. E o que é água mineral? Além da água, ela tem sais minerais, né? Então, pode ser o cloreto de sódio, por exemplo, pode ser o cloreto de potássio, sulfato de magnésio. Então, tem uma série de sais minerais que vão estar dissolvidos na água, tá? Então, a água em si é uma substância, aliás, é um material que a gente bebe, formado por várias moléculas diferentes, tá? É formado por várias moléculas diferentes. E aí, o que acontece? Quando muitas moléculas começam a interagir de forma organizada, né? Uma ajudando a outra, elas não simplesmente estão misturadas, mas uma auxilia a outra em alguma função, a gente gera estruturas mais complexas dentro dos seres vivos, que a gente vai chamar de organelas. Se vocês olharem a definição de organela quer dizer pequenos órgãos, tá? Organelas quer dizer pequenos órgãos. Então, a gente tem várias organelas presentes dentro dos organismos vivos. Então, vamos lá para a aula 5, que foi a aula que a gente viu aqui sobre as células. Então, ó, tudo isso que está marcado aqui dentro das células são organelas. Então, a gente tem mitocôndrias, a gente tem os ribossomos, a gente tem centríolos, cloroplastos, a gente tem várias organelas. E o que são essas organelas? Um grupo de moléculas, né, um ajuntamento de moléculas que interagem de forma organizada para gerar alguma coisa. Então, a mitocôndria, por exemplo, qual é a função da mitocôndria? É pegar um carboidrato, né, via de regra glicose, e fazer ele reagir, fazer esse carboidrato reagir com gás oxigênio. Por fazer essa reação, a mitocôndria, então, vai produzir energia, tá? Que vai ser transportada para a célula na forma de ATP. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, adenosina trifosfato. Quando essa molécula de ATP chegar em determinados pontos da célula, ela vai sofrer uma transformação, vai se transformar em ADP, então vai deixar de ser T de tatu para ser D de dado, né? Então, de ATP, de tatu, TP, vai ser ADP, né? A adenosina difosfato. Então, quando há essa modificação, energia é liberada e aquela parte da célula que recebeu energia vai conseguir dar continuidade à sua existência. Mas aí quem é que produziu essa energia? A mitocôndria. Então, a mitocôndria ela é uma organela que vai produzir a energia dentro da célula, né, a partir do processo de respiração celular. Então, você tem também, por exemplo, os cloroplastos, nos casos dos vegetais, né, e de alguns outros seres, né, não é só vegetais que
tem cloroplasto, mas a maioria dos seres que tem cloroplasto são plantas. Então, os cloroplastos, por exemplo, já vai fazer uma reação inversa à mitocôndria, né? Então, ao invés de juntar o carboidrato com o oxigênio, ela vai juntar gás carbônico e água para a produção de substâncias que vão servir, que vão formar carboidratos, tá? Então, são reações inversas, tem a função aqui de sintetizar energia para guardar para um momento que esteja faltando e aí a mitocôndria poder se utilizar. Então, tudo isso aí são organelas, como se fossem pequenos órgãos dentro das células que terão funções aí bem específicas, tá? Então, ajuntamento de moléculas que atuam de forma organizada, a gente já forma organelas. Quando eu tenho várias dessas organelas e mais algumas estruturas, que não são propriamente organelas, né? Você então vai ter a formação da célula. Lembra? Célula é a unidade básica do ser vivo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o significado da palavra célula, ou melhor, da palavra celular? Todo mundo aí tem um celular, deseja ter, quer ter, conhece quem tem. Então, é algo extremamente comum nos dias atuais, né? Quando eu era da idade de vocês, poucas pessoas na sala tinham celular, na sala de aula, né? Então, era uma coisa bem mais rara. Vocês sabem qual o significado da palavra celular? E aí, ninguém? Bom, pela semelhança da palavra, já dá para concluir, né? Celular vem de célula, né? Referente à célula, né? E aí, quem inventou esse nome para o aparelho que a gente usa, inventou pensando assim, olha, para eu ter um telefone que me comunica com outra pessoa num lugar distante, eu preciso de um aparelho enorme, né? Pelo menos era assim no começo. Agora que eu desenvolvi um aparelho pequeno, na época que ele foi desenvolvido, ele nem era tão pequeno assim, né? Os celulares de hoje são muito menores, fazem muito mais coisas. Mas na época que eles desenvolveram, então, poxa, como esse cara aqui é menor do que o telefone normal que a gente usa. Vamos chamar ele de celular de célula, né? Então, célula é a menor parte de um indivíduo que possui vida. Então, se eu pegasse o corpo de uma pessoa e fosse cortando ele em vários pedacinhos, qual o menor pedaço que eu poderia ter e ainda se dizer, olha, isso aqui é um ser vivo? Esse menor pedaço é justamente o que a gente chama de célula, tá? Então, o que é que uma célula tem que ter para ser chamada de célula? Ela tem que ter uma membrana, né, que a separa do mundo exterior. Então, tudo que está dentro dessa membrana é a célula. Tudo que está fora já não pertence mais à célula, tá? Dentro dessa membrana, a gente tem um citoplasma, que é um líquido. Nesse líquido vai estar presente uma série de substâncias, entre elas as organelas, tá? E em alguns casos, a gente vai ter aí também a presença de núcleo, né? Em alguns casos não, eu diria que na maioria, na absurda maioria dos casos, as células têm uma estrutura nuclear, que é onde vai estar guardado aí justamente o DNA. Dentro dessas células vão estar justamente as organelas, tá? Só organelas dentro da célula? Não, a gente tem organelas, a gente tem moléculas soltas que vão servir para produzir energia, que vão servir para construir novas células. A gente tem uma série de outras estruturas, tá? Mas toda célula é formada por organelas. Quando eu pego uma célula e junto com outras células semelhantes a ela ou até iguais, né? Algumas iguais, outras só semelhantes, não tão iguais assim, a gente vai formar justamente o que a gente chama de tecido, né? Então, vamos fazer uma pausa aí, por exemplo. A gente tem células de vários tipos, como eu acabei de dizer, né? Essas células que se unem não são exatamente iguais entre si, mas essas células têm de vários tipos. Todo mundo aí já ouviu falar em neurônio, não já? Sei lá, é muito comum a expressão, essa prova queimou os meus neurônios, né? Eu fiz a prova de matemática, meus neurônios foram todos fritados nessa prova. Alguém já ouviu uma expressão desse tipo? Talvez até você já tenha dito isso, né?
Então, qual é a função dos neurônios? Alguém pode me dizer aí? Neurônio é um tipo de célula, né? Pensar, né? Raciocinar, mandar mensagem para o corpo, Opa, para agora sim, movimento. mandar mensagem, né? É, A função dos neurônios ela é semelhante à de um fio. Ela transmite uma informação de um ponto ao outro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a coluna vertebral fraturada, por que que daquela parte que fraturou para baixo ela não consegue mais mexer? Então, por exemplo, se ela partiu a coluna na altura da cintura, por exemplo, por que que ela não consegue mais mexer as pernas? Porque para que ela mexesse as pernas, era necessário que neurônios que ligam o cérebro a essas pernas transmitissem informação. Olha, contrai os músculos para fazer aquela perna funcionar. Como essa ligação foi rompida, então essa comunicação entre o cérebro não existe mais, entre o cérebro e as pernas, então, consequentemente, as pernas não transmitem mais aquela informação. Quem carrega essa informação do cérebro até as pernas é justamente os neurônios. Então, neurônios é um tipo de célula que tem como principal função aí a fazer a transmissão da informação, né? E é responsável por ajudar no pensar, né? Por outro lado, uma célula muscular já é um outro tipo de célula, já tem outras características, e a principal característica da célula muscular é a capacidade de contração. Então, ela está aqui parada, ela consegue fazer um processo de contração modificando o seu formato. Nesse processo de contração, se eu tiver um agrupamento de células fazendo isso tudo ao mesmo tempo, eu consigo fazer com que uma determinada parte do corpo seja movida, seja movimentada. Então, células musculares, elas já têm outra função no nosso organismo. Aí a gente tem várias outras células, né? A gente tem a célula do tecido adiposo, né, que vai ter uma função de armazenamento de gordura. Enfim, a gente vai ter uma infinidade de células. Pode falar, Esdras. Faça a sua pergunta. sobre isso aí dos neurônios, né, que eles mandam mensagem, e quando uma coluna fica fraturada e ele impede de mandar mensagem, e assim, a fratura ela meio que quando ela quebra e os ossos eles são duros, né? E quando um pedaço fica exposto, ele faz o neurônio, a veia do neurônio se romper, né? Rasga a veia, acaba estourando a veia. Mas como, já que isso acontece, a veia ela se rompe, se corta, se tora por causa disso, por que não dá para ligar as veias novamente, sendo que, sabe, elas só estão soltas, e também porque elas não podem se ligar sozinha, mesmo se a pessoa for lá e costurar, tentar juntar, e elas, por que não vão poder se juntar sozinha? Então, as veias, elas podem se unir sozinhas, elas podem se reconstituir. As veias e artérias, né? A gente chama de veias de maneira geral, mas são coisas diferentes, né? Aparentemente tem a mesma função, transportar o sangue, mas tem uma ligeira diferença entre elas. As veias e artérias, elas se unem sozinhas. Numa cirurgia, o médico consegue religá-las, fazer uma sutura delas para emendá-las de volta. Então, aí que tá. O problema não é esse, Extras. O problema são as veias. As veias conseguem ser reconstituídas, as artérias também. O problema ali é que você está rompendo neurônios, você está rasgando neurônios, não são veias. Veias é um tipo de células, um agrupamento de células que vai formar uma outra estrutura. Neurônio já é outro tipo de célula. Existe uma característica das células que chama-se especificidade e capacidade de multiplicação. Então, quanto mais específicas forem as células, menor a capacidade elas têm de se multiplicar. Então, os neurônios, por exemplo, são células de alta especificidade. E aí, como são células de alta especificidade, qual é a consequência disso? Uma vez que aquela célula foi destruída, o corpo vai ter extrema dificuldade de produzir uma nova, né? Praticamente essa reprodução aí, ela não acontece aí de forma significativa. Então, uma vez destruído, o corpo não consegue mais produzir, ele não consegue mais refazer. As veias e artérias não, elas podem ser feitas naturalmente, algumas serão feitas naturalmente, outras precisarão do auxílio de uma cirurgia para poder serem reconstituídas e o sangue volta a circular ali. Mas a comunicação não funciona mais.
Pensa num ventilador aí ligado na sua casa. O que acontece se você cortar o fio? O ventilador vai funcionar? Não, né? Mas também dá pra pessoa emendar de novo, né? Dá para emendar de novo, perfeito. Agora, imagina o fio do carregador do celular. Você já viu um fio de carregador do celular partido? Já vi. E também Como é já que é o emendei. tamanho desse fio? É pequeno, mas dá pra emendar Dá para também. emendar, mas é fácil você fazer isso em casa? Um pouco fácil. Não é tão difícil, não. Não, Só tem que ter não, o. de jeito nenhum. De jeito, é algo difícil sim. Primeiro, num fio de ventilador, a gente tem dois fios. Num fio de celular, você tem vários pequenos fios ali dentro. Então, não é só emendar os fios, a gente precisa emendar os fios na posição correta. Isso é um problema. Agora, imagina você fazendo isso com fios bem menores, né? Então, na prática, o ser humano não consegue emendar os neurônios, né? Não consegue consertar a conexão entre um neurônio e outro que foi rompida. Existem técnicas hoje que estão sendo desenvolvidas que consistem em pegar uma célula sem especificação, a gente chama de célula tronco, né? E colocar ela próxima dos neurônios. Ao fazer isso, ela tem a habilidade de olhar quem está ao redor delas e imitar, né? Se transformar numa célula semelhante. Então, aquelas células tronco acabam se transformando em neurônios e ajuda a restabelecer as ligações. A técnica hoje que o ser humano conhece, ela está bem avançada, a gente faz isso com facilidade? Não. Mas uma série de tecidos hoje já têm sido recuperados, né? Então, estruturas do coração, dos olhos, até alguns neurônios já têm sido reconstituídos a partir dessa técnica. Mas o homem simplesmente pegar e emendar um no outro, consertar a ligação, isso definitivamente não é possível. Talvez daqui a algumas décadas a gente consiga fazer isso. Talvez daqui a milhões de anos a gente nem sonhe como conseguir fazer isso, porque não teremos tecnologia, ou talvez porque não seja possível, né? O caminho mais perto que a gente já está utilizando é usar o sistema natural do corpo. Pegar essas células tronco, essas células coringa, digamos assim, colocar elas próximas dos neurônios para que elas possam se transformar, tá? Então, o grande problema é esse. Os neurônios, o corpo não consegue criar novos neurônios sozinho por ele mesmo, né? Nem o ser humano consegue religá-los. Então, a consequência é que a gente continua sem essa conexão. Bom, o fato é que células que se unem e são semelhantes ou iguais umas às outras, a gente forma aí tecidos. Então, a gente tem o tecido muscular, né? Aqui é o tecido responsável pela constituição dos músculos. A gente tem o tecido nervoso, que é responsável pela estrutura aí do cérebro e da comunicação do cérebro com o restante do corpo. A gente tem o tecido conjuntivo, o tecido sanguíneo. A gente tem uma série de tecidos. O que são esses tecidos? É um agrupamento de células. Todo mundo aí já fez um exame de sangue, né? Todo mundo. Vocês já repararam o que é que vem escrito no exame de sangue? Vem lá várias quantidades, né? Mas quantidades de quais coisas? Alguém lembra aí? Rapaz, a única coisa que eu me lembro é de ver meu sangue preto. Sangue preto? Preto é impossível, É, né? é Vermelho, preto. talvez escuro, mas preto não, né? É vermelho, é vermelho. É vermelho, tô brincando. Mas é porque eu fico. É porque parece que é preto, mas é vermelho. Mas eu não me lembro de virar do escrito, não. Entendi. Bom, ah, quando a gente pega um exame de sangue, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Só um instante. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Se eu achar rápido, a gente analisa eles aqui.
Eu sei que eu tenho uma pasta aqui em algum lugar e agora eu não estou achando, né? Será que eu vou achar? Quando eu procurar, pior que depois quando eu procurar, eu vou achar com a maior facilidade. Eu não estou achando aqui agora, mas depois que eu procurar com tranquilidade, eu vou achar, olha, estava aqui a pasta. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador, que eu organizo todos os meus exames, né? Pego os resultados no laboratório, pelo site do laboratório, baixo no meu computador, e aí eu posso, com o passar dos anos, ir comparando um com o outro, né? Eu tenho essa parte aqui tudo separadinho. Só que, já viu aquela história, né? Ah, tá precisando encontrar agora? Então não vai conseguir encontrar, né? Aí quando você não quer encontrar, você, olha, achei, né? Acha com a maior a facilidade do mundo. Não vou achar. Mas, enfim, o que, que aparece lá nesses exames, né? Então, tem várias coisas que são aferidas. Aí, dentre elas, plaquetas, né? Por que, que é importante perceber, analisar a quantidade de plaquetas no sangue, né? As plaquetas é um tipo de célula, né? Um agrupamento de células, para ser mais exato, que vai ter uma função, que é o processo de coagulação sanguínea. Então, toda vez que você tem um corte, o que é que impede que você sangre até a morte, né? É que a presença dessas plaquetas vai detectar aquele vazamento sanguíneo e vai dizer, opa, a gente precisa enrijecer o sangue naquela região para formar uma espécie de bloqueio, impedindo que o sangue vaze pelaquele corte. Até que dê tempo, tanto da veia como da artéria e até da pele, produzirem e reconstituírem aquela estrutura que foi danificada. Então, por isso que é preciso medir plaquetas. Se eu faço exame de sangue e a quantidade de plaquetas de Aquiles é muito baixa, isso é uma preocupação para o médico, né? Porque se Aquiles tiver um corte, Aquiles pode morrer. Em situações ainda mais graves, não precisa nem ter um corte. O próprio funcionamento normal do organismo dele pode fazer com que haja algum dano que não consiga ser, um pequeno dano que não consiga ser reparado. Daí ele cria uma hemorragia interna, que não é perceptível, mas que vai levar à morte daquele sujeito. Então, por isso que é importante monitorar as plaquetas. Então, plaquetas é um tipo de tecido, né? Se eu tenho... Aliás, plaqueta é um tipo de células, né? Que tem essa função. Aí, se eu olho aí do sangue, eu tenho glóbulos vermelhos, né? Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos são formados por hemácias, né? Que vão fazer o transporte de oxigênio e gás carbônico por todo o nosso corpo. Então, quando a gente respira, o oxigênio entra nos pulmões. E como é que ele faz para sair dos pulmões e se espalhar por todo o corpo? Quem vai fazer justamente esse transporte aí são justamente as hemácias, né? As hemácias é que vão formar a estrutura aí do glóbulo vermelho. Então, como essas duas células, essas duas classes de células, existem outras, tá? Glóbulos brancos, por exemplo, que vão ter a função aí de atacar corpos estranhos, né? Intrusos, bactérias, vírus que possam entrar no nosso organismo. Então, a união dessas células, dessas várias células, forma um tecido. Nesse caso aí que a gente está falando, um tecido sanguíneo, tá? Então, esse tecido sanguíneo, eles vão atuar de forma conjunta. Esses tecidos, né, que podem ser os sanguíneos ou vários outros tecidos, quando se unem, tecidos diferentes, eles constroem uma estrutura muito mais complexa, que a gente vai determinar ou vai chamar de órgãos, tá? Então, por exemplo, a gente estava falando aqui mais atrás que as células têm estruturas, né, que são chamadas organelas, que apresentam função específica dentro da célula. No corpo, existem estruturas semelhantes, bem maiores, que a gente chama de órgãos.
Então, por exemplo, o coração tem várias funções, né? Mas qual a principal função do coração? Bombear sangue pro corpo. Bombear. E. Isso, bombear. Professor, mas tem uma Bombear. dúvida. Só um minuto, Wesley. Bombear sangue, de fato, é a principal função do coração. Tem outras funções? Tem outras funções, mas bombear sangue é a sua principal tarefa. Se eu pegar, por exemplo, o estômago, qual é a função do estômago? Alguém sabe que não seja essa? Tem mais alguém aí na turma? Júlia de vez em quando responde, Giovanni às vezes. Então, vamos lá. Pois quero precisar aí do movimento do pessoal. Ninguém sabe a função do estômago aí? Giovanni não tem nem ideia, Giovanni. Para que serve o estômago? Sério? Pode falar, João Vitor. Isso, Raíssa, exatamente. Fazer a digestão, né? Então, o estômago, ele produz uma substância, na verdade, duas, né? Pelo menos duas. E aí, essas substâncias, o que elas vão fazer? Elas vão ajudar a quebrar o alimento em pedaços que as células do nosso organismo possam absorver, puxar para dentro do organismo e transformar elas em alguma coisa que seja útil para o organismo, né? Isso é o que a gente pode fazer a digestão. O específico, como é o caso do humano, sobreviva, é necessário que existam vários órgãos atuando de maneira organizada, né? Vamos lá, Esdras, pergunta lá, o que você ia perguntar? Eu ia perguntar sobre o coração. A respeito de bombear o sangue. Ele bombeia o sangue para quê? Porque o sangue tem oxigênio, ele me manda para as outras partes do corpo. É por isso? Eu acabei de falar um exemplo, né? O oxigênio que a gente respira, ele só chega até os pulmões. Só consegue chegar até os pulmões. Como é que eu faço para o oxigênio se espalhar por todo o corpo? Porque todas as células do meu corpo precisam de oxigênio. Eu preciso de alguém que leve. Quem que leva isso? O sangue. Só que o sangue não tem pernas, ele não consegue se movimentar sozinho. O sangue é um líquido, né? E qualquer líquido, para se movimentar ao longo do corpo, é necessário que haja um bombeamento. Eu não percebi isso não, que você Né? falou Feito isso não. acontece na casa da gente. Então, eu tenho uma cisterna, tá cheia de água, parada na cisterna, ela não vai subir sozinha até a caixa d'água em cima da minha casa. Ela precisa de uma bomba que vai empurrar. Então, o sangue vai ter essa necessidade de ser empurrado ao longo do corpo para carregar o oxigênio que tem apenas nos nossos pulmões. Deixar esse oxigênio nas células e pegar de volta o gás carbônico que essas células produziram para levar para os pulmões e jogar para fora do corpo. Da mesma forma, a energia, os alimentos, eles só chegam no nosso intestino. Né? Então, como é que eu faço para do intestino ele se espalhar por todo o corpo? É necessário que o sangue vá lá e capture esses nutrientes e leve ele ao redor do corpo. Né? Espalhe até o cérebro, por exemplo, até a ponta do pé. Então, para isso é necessário que o coração faça o papel de empurrar de uma parte para outra. Deixa eu ver a pergunta aí de Giovanni. Não necessariamente, agressivo, digamos assim, né? Quando você está no movimento de correr, você está movimentando os ossos, está movimentando os seus músculos, você está fazendo com que o seu coração se movimente numa velocidade, bata numa velocidade mais rápida, né? Bombeie o sangue numa velocidade mais rápida. Mas nem todas as partes do seu corpo estão ativas no momento da corrida, tá? Então, eu acho que quando você diz assim, move todas as partes no corpo, está trabalhando em todas as partes, eu acho que você está se referindo àquilo que os seus olhos podem ver, né? Pernas, braços, o tronco, a cabeça, mas não necessariamente todas as partes. Existem partes miudinhas dentro do seu organismo. Basicamente, o que está atuando ali são músculos
e ossos, né? É o que está realmente trabalhando. Basicamente os músculos, na verdade, né? Porque os ossos, eles são movimentados de maneira involuntária, né? Então, os ossos têm função estrutural e os músculos é que movimentam os ossos de uma parte a outra de acordo com as contrações que eles conseguem realizar. Eu não entendi aí a sua pergunta. Aliás, é uma pergunta, Giovanni, quando você coloca aí, por que você perde peso? Isso é uma pergunta? Me ajuda a entender o que você quer dizer com essa última frase? Essa pergunta é meio esquisita. Eu acho que eu sei o que você quer dizer, mas ela não tem nenhum sentido do ponto de vista biológico. Vamos lá. Peso é uma relação entre massa e gravidade, tá? Então, sempre que você estiver na Terra, dentro de algum planeta, na Lua, por exemplo, vai ter gravidade. Se você tiver massa, você automaticamente vai ter peso. Ponto. Tá? Aí talvez você esteja falando em músculo e gordura. Talvez seja essa a discussão. Né? Essa é uma discussão muito técnica do ponto de vista da educação física, mas, grosso modo, o que eu posso dizer para você? Não é necessário você perder gordura para ganhar massa muscular. Tá? Inclusive, diga-se de passagem, o corpo não consegue produzir massa muscular se ele não tiver energia sobrando. Então, se você não consegue, por exemplo, fazer os dois simultaneamente, né? Perder gordura, fazer exercícios de perda de gordura e de ganho de massa muscular ao mesmo tempo. Por quê? Para queimar a gordura, é necessário que o organismo entenda que falta calorias para você, né? E aí, como está faltando energia, porque você não está se alimentando o tanto que você precisa se alimentar, daí o seu corpo vai começar a gastar a gordura para produzir energia. Tá? Se o seu corpo está faltando energia para manter o que ele tem, ele não vai querer criar massa muscular, criar mais músculos, aumentar o tamanho dos músculos, porque músculos consomem mais energia ainda. Então ele pensa, olha, eu já estou faltando energia, tanto que já estou tendo que gastar o que eu tenho. Para construir mais massa muscular, eu vou gastar mais energia ainda. Então, eu vou acabar entrando em colapso aqui. Então, via de regra, o corpo ou aumenta a massa muscular ou ela perde gordura. Na maior parte dos casos, o que é que as pessoas fazem? Ganham massa muscular, aumentam o tamanho corporal, e aí, depois de um tempo, elas entram numa fase chamada de definição, né? Que é onde ela vai fazer atividades físicas com a intenção de manter a musculatura, obviamente, mas agora diminuindo a quantidade de gordura que está ali, tá? Isso é o que a gente chama de anabolismo. A gente vai falando sobre isso em mais aulas, Giovanni. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Aos poucos a gente vai tirando essas suas dúvidas de acordo com o contexto da aula. Eu não posso parar para falar tudo sobre isso, né? Porque senão a gente foge muito do conteúdo, mas em síntese é isso. Para que mais músculos sejam construídos, é necessário ter energia de sobra no corpo, né? E aí o corpo não vai conseguir eliminar gordura. Né? Se você estiver eliminando gordura, quer dizer que está faltando energia no seu corpo. E aí o corpo vai entender que aquilo como um alerta e não vai permitir a criação de mais músculos. Tá? Então, voltando lá onde a gente estava, então, os órgãos, né? Cada órgão vão ter as suas devidas funções. Quando eu junto variados órgãos, eu vou ter, então, a formação de um sistema. Por exemplo, aqui no nosso desenho, a nossa figura, a gente tem o osso como um órgão, né? De fato, o osso é um órgão de caráter estrutural, tem a função de manter a gente em pé ali, né? Manter o nosso corpo estabilizado. Quando eu junto vários ossos, eu tenho um sistema, né? Conjunto de ossos que vai atuar de maneira organizada. Então, para a gente se movimentar, é necessário que vários ossos já atuem de maneira conjunta, para permitir esse movimento, para a gente respirar a mesma coisa. Isso é o que a gente chama de sistema, tá? Nesse caso aí, se o osso é o órgão, a gente está falando de um sistema ósseo.
Coração, por exemplo, veias, artérias, são componentes, são órgãos que vão formar o sistema circulatório. O estômago, por exemplo, a boca, o esôfago, o intestino, são órgãos que juntos vão formar o sistema digestório. Então, a união desses órgãos, né, o trabalhar deles de maneira conjunta, é que vão gerar o que a gente chama aí de sistemas, tá? Vários sistemas atuando de forma conjunta vai formar aí o ser vivo, vai formar o organismo. No caso do ser humano, a gente tem um sistema circulatório que é responsável pela movimentação do sangue e dos nutrientes a partir do sangue, né? A gente tem pela conexão entre o cérebro e as demais partes do corpo. A gente tem um sistema digestório, a gente tem uma série de sistemas que vão atuar de forma conjunta, tá? E aí, esses sistemas atuando de maneira organizada vai gerar o organismo. Se um desses sistemas parar de funcionar, automaticamente, aliás, não imediatamente, né, mas como consequência disso, o ser vivo tende a morrer. Então, por exemplo, se o sistema nervoso do ser humano parar de funcionar, ele morre. Se o sistema circulatório parar de funcionar, ele morre. Se o sistema excretor, que é o que elimina as substâncias tóxicas do organismo, parar de funcionar, o ser humano também morre. Pode ser que morra no mesmo instante, pode ser que morra daqui a alguns dias, mas o fato é que ele vai morrer. Porque para um ser vivo continuar existindo, é necessário que vários sistemas interajam de maneira organizada, tá? O que a gente chama de populações é um conjunto de indivíduos. Então, por exemplo, no Recife, a gente tem uma população. A gente tem um conjunto de pessoas vivendo juntas e se ajudando, tá? Então, a gente chama isso de populações. Quando eu tenho uma população, em geral, ela não vive isolada, né? Então, a gente não vive isolado. O que a gente precisa para sobreviver? A gente precisa de algumas plantas, não de todas, tá? De algumas plantas que vão fornecer para a gente alimentos, por exemplo, que vão fornecer material para a gente produzir roupas, porque sem roupa a gente não vive, tá? E a gente não vive sem roupa, não é porque a sociedade manda a gente usar roupa. A gente não vive sem roupa porque a gente não vive sem roupa porque sem ela a gente tem uma exposição solar muito mais intensa, né? Então isso danificaria nosso corpo. Talvez se eu estivesse num lugar mais frio, isso dificultaria a minha sobrevida. Então, a gente também precisa de plantas que vão produzir essas roupas. A gente precisa de alguns animais que vão fornecer, vão servir de alimentos para a gente. Então, a gente vive, interage com outras populações, tá? Então, essa interação entre várias populações é o que a gente chama aí de comunidades, tá? E aí, a interação entre várias comunidades, as comunidades de uma região com a de outra, vai formar aí o que a gente chama de grande ecossistemas, né? E, por fim, a união de vários ecossistemas, né, vão ser responsáveis aí pela constituição do planeta propriamente dito, que a gente vai chamar aí de biosfera, tá? A gente até vai discutir ao longo da biologia, a gente até vai discutir sobre o planeta, né? A gente até vai falar sobre isso, mas o principal foco da biologia, de fato, vai ser estudar aí basicamente os organismos para baixo, né? Olhar o indivíduo especificamente e os seus componentes, principalmente nesse ano que vocês estão vivenciando especificamente, né? Então, claro que a gente vai falar sobre ecossistemas, sobre como é importante preservá-los, sobre como mexer em uma população afeta o ecossistema, né? Então, deixa eu dar só um exemplo para vocês na casa de vocês, né? A gente tem a gente tem uma mania do Brasil, né, infelizmente, de matar as lagartixas, por exemplo. Então, eu vejo uma lagartixa na minha casa, eu vou lá e mato ela, né? Eu coloco ela para fora de casa. Então, a lagartixa ela tem um papel de predar os mosquitos, né? Então, ela preda os mosquitos, ela come esses mosquitos, e aí, sem elas, a população de mosquitos tende a aumentar. Com excesso de mosquito na nossa casa, a gente está mais sujeito aí a ter a transmissão de vírus da dengue, da chikungunya, da zika, e aí adoecer e até morrer, eventualmente, por causa da transmissão desse vírus. Né? Não é o mosquito que está causando a doença, mas ele está transmitindo o vírus que causa essa doença.
De repente, se eu tivesse essa lagartixa, ela estaria comendo esse mosquito. A quantidade de mosquito disponível presente naquele local seria bem menor e a gente poderia sobreviver. Então, quando a gente mexe numa população, quando a gente afeta a quantidade de uma população, ou para menos ou para mais, isso gera um equilíbrio nas comunidades e, consequentemente, no ecossistema. E aquilo que pode parecer não importar muito para mim, na verdade, acaba modificando, causando um efeito colateral muito grande aí na minha existência. Tá? Então, a gente vai discutir sobre isso mais para frente, mas a gente vai focar mais ao longo desse ano a entender aí os organismos e os seus componentes, né? Os seus sistemas, os seus órgãos, tecidos, células, organelas e assim por diante. A gente não vai discutir tanto no nível molecular, no nível de átomos, até vai, agora no começo, né, para falar de DNA, de grupo fosfato, né, de alguns açúcares, proteínas, mas, via de regra, a gente vai estar discutindo no nível de organelas até a de organismos, tá bom? Então, aí mais um tópico do capítulo 1 de vocês, e a gente volta a falar disso na nossa próxima aula. Alguém tem alguma dúvida sobre essa aula para perguntar? Eu? Pode perguntar, Regis. Assim, sobre essa questão de célula, que elas se recompõem quando são destruídas, é possível a pessoa acelerar o processo de reconstrução de células? Olha, existem algumas coisas que a gente pode fazer para acelerar essa recomposição, tá? Uma das coisas que a gente já sabe é, por exemplo, se eu tiver um aporte de nutrientes mais intenso, se eu tiver os nutrientes certos, chegando numa quantidade um pouco maior, dando repouso àquela estrutura, eu consigo fazer um processo de reconstrução. Tem sido muito discutido na atualidade aí a utilização de um tratamento chamado SMO, né? A ECMO, né? O que é esse tratamento? Ele consiste em tirar o sangue do corpo, passar por uma máquina que faz a respiração e jogar esse sangue de volta, oxigenado, de volta para o corpo. Né? Então, qual é a ideia disso? É fazer com que o pulmão pare de funcionar por um tempo, pare de realizar esforço, entre em repouso e faça a sua recuperação, a reconstituição das suas células de maneira muito mais rápida e mais eficiente. Né? Só isso? Não. Fornecer nutrientes que vão ser usados para construir essas novas células também é essencial. Então, colocar eles nas condições adequadas também ajuda muito. Então, algumas células, não são todas, o ser humano já sabe alguns mecanismos de acelerar o seu processo de reconstituição. Mas células, por exemplo, como o caso dos neurônios, a gente ainda está engateando, digamos assim, né, em como fazer o seu processo de reconstrução. Então quer dizer que para a célula se recuperar mais rápido, o pulmão tem que parar de respirar? Não, as células do pulmão. Células do pulmão. Eu tô falando, entendi agora. Eu estou falando de um caso específico aplicado agora para a Covid, né? Então, eu estou com Covid, o pulmão está bem comprometido, isso é um exemplo, tá? E aí, várias células do meu pulmão foram destruídas, como é que eu faço para recuperar esse pulmão? Eu posso continuar respirando e mesmo assim se recuperar ele. Mas se eu puder usar essa máquina que faz o processo de respiração e puder deixar o meu pulmão paradinho, o processo de recuperação é muito mais rápido. Deixa eu dar um exemplo para você. Você quebra um braço, o que é que você faz? Continua mexendo o braço normalmente? Não, né? Tem que parar para se recuperar. Isso. Se eu continuar mexendo, ele até vai recuperar, mas o processo vai ser muito mais lento. Então, por exemplo, quem tem uma fratura nas costelas não consegue parar de mexer as costelas, porque quando a gente respira, a costela se movimenta. E aí, qual é a consequência disso? A recuperação da costela acaba demorando meses. Enquanto que quando eu quebro um braço, eu posso isolar aquele braço, deixar ele fixado, e aí a recuperação do braço pode durar 15 dias, 20, 30 dias, 40, né? Um tempo bem menor do que a das costelas propriamente dito. Por que eu recuperei o braço? Porque ao deixá-lo em repouso, eu permiti que ele fizesse o seu processo de recuperação mais rápido. Tá? É aquela história, né?
Como é que é mais fácil de reformar uma casa? A gente dentro dela, usando as coisas da casa, ou fora dela, a casa livre apenas para ser recuperada? Ela livre para ser recuperada. Então, a mesma coisa acontece no nosso organismo. Então, se eu permito que o meu pulmão descanse, ou seja, que ele pare de trabalhar, ele consegue fazer esse processo de recuperação com muito mais facilidade. Tá certo? Ah, tá, entendi. Eu tinha entendido depois, quando o senhor repetiu, aí eu entendi. Ah, é porque o pulmão, ele não tá trabalhando, né? Ele tá parado, né? Porque se ele estiver trabalhando, aí vai atrapalhar nas células se regenerar, né? Mas Isso, não vai deixar de se regenerar. Ela vai, só que um pouco mais lento, porque tá isso, atrapalhando ela. isso. Entendi. No caso do pulmão, sim. No caso do pulmão, sim. José Adeilton, se o sistema nervoso parar de funcionar, a pessoa morre. Se ele parar por completo, sim, Adeilton. Isso é o que a gente chama de morte cerebral, né? Então, quando o cérebro, que é o coração, digamos assim, do sistema nervoso, ele para de funcionar, o restante do corpo continua funcionando. Em alguns casos, consegue até funcionar sozinho. É difícil, mas consegue até funcionar sozinho. Mas o sentido da vida para o ser humano deixa de existir, né? Então, conceitualmente, a gente diz que a pessoa morre. Sistema nervoso ficar acelerado, a pessoa pode ter uma espécie de pane, sim, né? E surtos psicóticos é basicamente isso que acontece. Crises de ansiedade é basicamente isso que acontece. Você tem o seu sistema nervoso funcionando de forma muito intensa, a gente consegue detectar isso através de exames de ressonância magnética nuclear, né? E aí, essa movimentação muito intensa das sinapses nervosas, ao invés de dar ordens organizadas para o seu corpo, começa a dar um excesso de órgãos que pode gerar, de fato, uma série de panos. Desmaios, pode gerar uma parada cardíaca, pode gerar uma série de coisas. Imagina aí um funcionário recebendo ordens de um patrão. Se ele estiver recebendo ordens de apenas uma pessoa, talvez ele consiga cumprir essas ordens. Mas imagina 15 pessoas dando ordens a eles, tudo ao mesmo tempo. Então, se ele tentar fazer tudo ao mesmo tempo, há uma grande chance de ter um problema ali, e ao invés de resolver as coisas, ele acaba se complicando. Então, quando você tem uma hiperatividade do sistema nervoso, é possível, então, você ter complicações no funcionamento do organismo, sim. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta sobre a aula de hoje? Se tiver, pode perguntar aí. Ô, professor, a impressão minha ou é só eu que faço pergunta aqui no áudio? No áudio é só você. Agora, perguntas os outros estudantes fazem, né? Estão fazendo aí no chat. Eu não sei se você olha o chat, mas no chat eles vão lá comentando. É até melhor porque fica mais organizado, eu consigo ler, não interrompe o raciocínio, né? Mas também dá para fazer por áudio também, sem maiores problemas. Mais alguém tem mais alguma pergunta sobre a aula? Eu tenho várias perguntas, mas não é sobre a aula não, é sobre outra coisa. Então, aguarde aí um pouco e nas próximas aulas, quando for a gente estiver falando de algo semelhante, aí você pergunta, né, Júlia? Se ele for fazer todas as perguntas dele, a gente só sai daqui amanhã de noite, né? É porque eu tenho muita dúvida a respeito desse assunto de biologia, sabe? E outra coisa, o senhor dava pro senhor ser médico, isso? Não sei se o senhor já tentou ser médico, mas... Não. Completamente diferente, completamente diferente. Mas vamos lá, então. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, deixa eu fechar aqui, deixa eu encerrar aqui a gravação. Aguardem só mais um pouquinho aí. Então, para quem está assistindo na gravação, essa aula termina aqui, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.